Olá, muito boa noite. Meu nome é Luciana Oliveira, sou nutricionista e mais uma vez nós estamos aqui reunidos no Novo Eu 2023, Challenge 16 semanas. Nós estamos na 12ª semana e é um prazer enorme estar aqui com vocês. E como sempre, é bom revisar aqui as nossas 5 estratégias, que é o objetivo do challenge, uma vida saudável, né? Ter uma alimentação consciente, condição física, gestão do estresse, a purificação do organismo, suplementação adequada. Se nós conseguirmos colocar em equilíbrio essas 5 estratégias, realmente a nossa vida vai estar super saudável. E hoje eu trago para vocês aqui um assunto bem interessante sobre a obesidade, compreendendo a condição e suas causas. O que, que é obesidade? Como que isso acontece com a gente, né? Então, vamos lá. A obesidade é um dos principais preocupação da saúde pública em todo o mundo. Ela está afetando não só a estética, mas sim a saúde e o bem-estar das pessoas. Infelizmente, muitas vezes é vista como uma escolha pessoal, e não é. Isso não é uma escolha pessoal. Mas a realidade é que a obesidade é uma doença muito complexa e multifatorial, que pode ter graves consequências para a saúde. A obesidade é um problema crescente e alarmante que afeta pessoas de todas as idades, raças e classes sociais. Está ligada a uma série de doenças crônicas, como diabetes, doenças cardiovasculares e até mesmo alguns tipos de câncer. Você sabia que atualmente mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo está acima do peso ou são obesas? Isso mesmo. A obesidade ela é uma epidemia global que precisa ser enfrentada com urgência. Precisamos entender que a obesidade é como uma doença complexa multifatorial, que exige abordagem multidisciplinar, que é a abordagem do médico, nutricionista, psicólogo, educador físico. E a gente precisa dessa equipe o quê? Para ser tratada essa doença. A obesidade não é apenas uma questão de aparência, é uma questão de saúde. Pessoas que sofrem com obesidade enfrentam desafios diários, muitas vezes são invisíveis para nós, mas como eles têm dores articulares, dificuldades respiratórias, problemas de autoestima, é muito importante entendermos que a obesidade não é uma escolha pessoal, e sim uma doença que precisa ser tratada com seriedade, com empatia. Nós precisamos ter empatia com essas pessoas. E o que é obesidade? É uma condição em que o corpo acumula uma quantidade excessiva, exagerada de quê? Gordura. Ela é medida pelo índice de massa corporal, IMC, que é calculado dividindo o peso pela altura ao quadrado, né? E as possíveis causas da obesidade incluem uma dieta pouco saudável, falta de atividade física e fatores genéticos e hormonais. Nós falamos isso na apresentação anterior também, né? Como os hormônios são afetados pela nossa alimentação. E o impacto da obesidade na saúde? A obesidade pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer e outras condições graves. Além disso, a obesidade afeta a qualidade de vida e realmente as pessoas que são obesas, elas têm um risco de morte prematura, infelizmente. Aqui eu escolhi algumas doenças que são as mais comuns quando a pessoa está obesa. Doenças cardiovasculares é um dos principais fatores de risco, como aterosclerose, hipertensão arterial, doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca. O que acontece? O excesso de gordura no corpo, ele pode aumentar a pressão arterial. E isso prejudica o quê? A função do coração, né? E aumenta os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue.
a obesidade está fortemente associada ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. É quase impossível uma pessoa obesa que não tenha diabetes do tipo 2. Né? O excesso de gordura no corpo pode prejudicar a sua capacidade das células de responderem à insulina, outro hormônio que nós falamos também na outra apresentação, e isso pode levar ao quê? Níveis elevados de açúcar no sangue ao desenvolvimento de diabetes. O câncer. A obesidade ela está associada a um aumento do risco de vários tipos de câncer, incluindo o câncer de mama, colo, endométrio, rim e fígado. Os mecanismos exatos que explicam essa associação ainda não são totalmente compreendidos, mas sabe que o excesso de gordura no corpo leva a uma inflamação crônica que pode contribuir para o desenvolvimento de um câncer, tá? Doenças respiratórias. A obesidade também aumenta o risco de desenvolvimento de doença respiratória, como apneia do sono, asma e doenças pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPCO, DPOC. O excesso de gordura no corpo afeta a função pulmonar e também aumenta a resistência das vias respiratórias, o que pode dificultar a respiração. Vocês podem observar que não só as pessoas com excesso de peso, com obesidade, que elas têm dificuldade de respirar. Não, até nós mesmos, quando ganham um pouco de quilinhos a mais do que o nosso corpo sustenta, nós temos a respiração ofegante, temos dificuldade para fazer certas atividades com agilidade, dá um certo cansaço. Por quê? O volume de gordura. Então, o nosso corpo não suporta isso, tá bom? O excesso de gordura afeta a função pulmonar e ainda e aumenta a resistência das vias respiratórias, né? Com isso, pode dificultar a respiração. E também tem os problemas ortopédicos em relação que carga excessiva nas articulações, que pode levar a problemas ortopédicos como osteoartrite, dores nas costas, lesão na coluna. Então, tudo isso agrava também a parte esquelética muscular também, quando a pessoa está com sobrepeso. Problemas psicológicos, acho que é um dos problemas mais, assim, perigosos em relação a isso. A obesidade, ela tem um impacto tão negativo na saúde mental que contribui demais para depressão, ansiedade, baixa autoestima e distúrbios alimentares. Por isso, gente, é muito importante a gente estar sempre cuidando da nossa alimentação. Eu falei aqui para vocês dessas doenças, mas há várias doenças, várias. Gordura no fígado, refluxo, varizes, tem algumas doenças também em relação à trombose, inchaço nos pés, esporão no calcânio, que tem muito por causa do peso. Então, essas doenças estão relacionadas demais à obesidade. E quando nós falamos em relação à inflamação, né, a obesidade, ela está associada a um estado crônico de inflamação. Por quê? Quando a gente ganha peso, o nosso corpo está inflamado, está desenvolvendo um processo de inflamação. Quando a pessoa está obesa, as células adiposas, que são as células de gordura, elas produzem substâncias inflamatórias, que é a citocina e a quimiocina, que pode desencadear uma resposta inflamatória crônica no corpo. E essa inflamação pode afetar vários sistemas do corpo, incluindo o quê? Cardiovascular, o sistema nervoso e o sistema imunológico. A inflamação crônica no corpo pode contribuir para o desenvolvimento de várias doenças crônicas, como diabetes do tipo 2, cardiovascular, artrite, câncer e outras doenças relacionadas ao envelhecimento. Sim, ao envelhecimento. Além disso, a inflamação crônica no corpo pode tornar mais difícil para o corpo responder às infecções, o que pode o quê? Ter o risco de doenças infecciosas. No entanto, a obesidade ela não é só um problema de excesso de peso,
mas também ela está associada a um estado crônico de inflamação no corpo, que pode aumentar o risco de várias doenças, como nós falamos anteriormente, né? Um dos quadros que eu quero destacar para vocês eu acho um problema muito grave, que as pessoas não dão importância, que eu acho que a sociedade deveria rever e buscar até ajuda, que é sobre a obesidade infantil. A obesidade infantil é um dos maiores desafios de saúde pública na nossa era. Infelizmente, muitas crianças em todo o mundo sofrem com esse problema, que pode ter consequências graves a curto e a longo prazo, como doenças crônicas. Todas essas doenças que eu citei anteriormente, a criança também desenvolve. Não é porque ela é criança que ela não vai desenvolver, ela vai desenvolver sim. O ruim é que ela vai começar quando é criança, né? Então, a obesidade infantil é muitas vezes o resultado de escolhas alimentares inadequadas. A falta de atividade física, né, também está ligada a fatores genéticos e ambientais, claro. E para combater essa obesidade, é muito importante que os pais incentivem um estilo de vida saudável, né? Consuma alimentos saudáveis, oferecendo uma dieta balanceada, nutritiva, e limitar o consumo de açúcares e bebidas açucaradas, que nós falamos aqui sempre, né? E também incentivar o quê? A atividade física, não ficar sempre o tempo todo ali no videogame, no computador. Além disso, é essencial que a sociedade como um todo se engaje em ações para prevenir, tratar essa obesidade infantil. A obesidade infantil é um problema crescente em todo o mundo e ela pode levar a problemas de saúde graves, né? Como eu falei, diabetes, enfim, várias outras doenças. Eu gosto de trazer aqui para vocês, para a vida real, em relação à obesidade infantil. Quando eu tive a minha primeira gestação, né, as pessoas falavam para mim assim: você tem que comer por dois, né? E tem esse mito que a gente tem que comer por dois pelo fato de estar grávida, mas não existe isso. O que que aconteceu? De 58 quilos, eu fui para 83 quilos, engordei 25 quilos, né? E tudo que eu comia, isso foi modulando o DNA do meu filho. Isso, as preferências alimentares dele, era tudo que eu ingeria, tudo que eu ingeria. O meu filho nasceu com 3,8 kg, até que não nasceu com um peso tão alto, né? E o meu filho hoje, ele tem 22 anos, ele tem 1,86 m, 87 por aí. Ele chegou a pesar 130 quilos. Por quê? A culpada foi eu. Exato, na gravidez. Olha para vocês verem quanto isso reflete, né? E ninguém imagina o quanto pode afetar uma gravidez, o que você come. Você não vai imaginar, nossa, meu filho vai ter preferência alimentar? Sim, o meu filho, as preferências alimentares dele, tudo é doce. Porque eu comia doce, eu comia biscoito recheado, eu bebia refrigerante, e tudo isso afeta ele até hoje, porque as preferências alimentares dele foi formada dentro da minha barriga. Então, muito cuidado, se você conhece uma gestante, ou você que vai ter filhos, enfim, muito cuidado com isso. E eu culpo também os pais, porque nós temos autoridade sobre os nossos filhos. Nós somos exemplos para os nossos filhos. Os nossos filhos vão comer o que nós comemos. Vocês estão entendendo isso? A minha filha, outro dia, ela saindo do colégio, sabe o que que ela me pediu de lanche? Mamãe, faz um suco verde para mim e ovos mexidos. Por quê? Porque ela vê eu comendo isso. Hoje, ela chegou e falou: mamãe, eu quero um suco de laranja e eu quero ovos mexidos. E eu fiz para ela. E muitas vezes, o que, que nós fazemos pela praticidade? Não tem suco de caixinha, toma aqui um biscoito recheado. Por quê? Porque a prioridade não é a saúde do nosso filho. Só que isso vai acarretar problemas futuramente.
Hoje nós temos crianças onde nós temos o poder sobre ela, a autoridade sobre ela, onde nós podemos oferecer alimentos, porque nós temos acessibilidade a isso. Só que a sociedade hoje não está como se tivesse uma venda. A obesidade infantil está crescendo. O nosso mundo hoje ele é obesogênico. Verdade, obesogênico. Então, pais, mães, avós, principalmente as avós, toma cuidado que oferece para os seus netos, porque isso vai refletir mais tarde. Hoje, as nossas crianças, elas não têm a mesma atividade que nós tínhamos antigamente. Nós brincávamos na rua, né? Hoje não, as nossas crianças brincam dentro de casa. Dentro de casa. Ela não tem o gasto energético, calórico suficiente que ela come. Isso vai se tornando ruim para ela. Então, vamos ser mais conscientes em relação a isso. Fatores de risco para a obesidade. Existem vários fatores de risco que podem contribuir. Nós falamos dieta pouco saudável. A pessoa hoje em dia, pela praticidade, a correria, ela pede fast food e está em frente ao computador, comendo, não vê o que come, não mastiga, não dorme bem. Ou seja, é as nossas 5 estratégias que eu falei no segundo slide. Tudo isso que eu falei está aqui. Se a gente não pratica, contribui para a obesidade. E se nós praticarmos, nós vamos combater a obesidade. São as 5 estratégias, né? A prevenção da obesidade é o quê? Reduzir na verdade, é fundamental para reduzir o risco de problemas da saúde, né? As estratégias incluem a dieta saudável, que é a nossa nutrição consciente, atividade física, limitação do consumo de bebidas açucaradas. Eu acho que deveria banir refrigerante da face da terra, da mesma forma que eles faziam ou fazem, não sei, propaganda falando que os malefícios que o cigarro causa, eles deveriam falar os malefícios que o refrigerante causa. Uma pessoa sã, consciente, não consome refrigerante e nem dá refrigerante para o seu filho, né? Então, é importante a gente encontrar uma estratégia que funcione para você, incorporá-la em sua rotina diária. E a importância do suporte social? O suporte social é um componente importante no tratamento da obesidade. Famílias, amigos, profissionais de saúde, né, pode desempenhar um papel super importante em apoio e motivação a alcançar o objetivo, né? Só que é o seguinte, quando eu faço o atendimento, eu sempre pergunto, eu peço a pessoa preencher a anamnese, ou eu vou fazendo as perguntas, para a gente fazer uma investigação. A pessoa é casada, solteira, quantas pessoas tem na casa, tem filhos, se não tem, por quê? Quando a pessoa entra numa reeducação alimentar, automaticamente a sua família também entra. Ela tem que comprar a ideia. Ela tem a pessoa obesa, ela tem que se sentir suportada, ela tem que sentir o que é amparada pela sua família. Mas o que acontece em muitos casos? A família não suporte, não dá suporte. Muitas vezes a pessoa está comendo ali seu frango, sua salada, enfim, uma alimentação super balanceada, uma refeição, enquanto a família está comendo o quê? Uma pizza, batata frita, refrigerante, tudo na frente da pessoa. Gente, isso é muito difícil, isso é triste. Então, as pessoas têm que conscientizar que o quê? Quando tem um tipo de pessoas obesas que têm dificuldade, porque essas pessoas ela têm dificuldade de dar o primeiro passo, ela tem dificuldade de tomar iniciativa, ela tem dificuldade em tudo. E se ela vê que a família não te dá suporte, aonde ela vai buscar ajuda? Onde ela vai conseguir esse esforço? Né? Então, a gente tem que conscientizar e ter empatia. Quando eu falo empatia, é você se colocar no lugar daquela pessoa e falar assim, se eu fosse ela, como que eu ia reagir? Eu ia gostar de ser tratado assim? Eu ia gostar de estar passando por isso? Porque a pessoa obesa, ela tem vários traumas. A criança obesa, ela tem vários traumas. Ela sofre com bullying durante no colégio.
ela é chacota de piadinhas dos colegas, porque hoje a sociedade, ela prega um padrão de corpo, esse é o corpo perfeito. E também, antigamente, acredito, que as pessoas viam o quê? Gordura como sinal de saúde. Se o bebê nascia menos de 3 quilos, nossa, essa criança é desnutrida. Agora, se fosse gorda, ela tem muita saúde, é muito saudável. Muito pelo contrário. Então, gente, vamos começar a ver o lado dos outros, das pessoas mais próximas que está de nós, para a gente poder ajudar. Isso é muito importante. A ajuda, a empatia, né? E como que eu posso fazer o tratamento em relação à obesidade? A suplementação no tratamento da obesidade, um dos suplementos, tem vários, mas eu fiz questão de colocar esses aqui porque são mais acessíveis. Nós podemos ter em casa todos os dias, tanto como forma de alimento, como forma de suplementação, enfim. A vitamina C, fibras, proteínas, né, e qualidade do sono, a hidratação, atividade física, isso tudo vai contribuir para o quê? Para que a gente diminua a obesidade. A vitamina C, ela é um antioxidante que ajuda a reduzir o estresse oxidativo no corpo. Estudos têm mostrado que a suplementação com a vitamina C ajuda a reduzir o peso corporal, a gordura abdominal em pessoas com sobrepeso e obesidade. Além disso, a vitamina C pode ajudar a reduzir a inflamação do corpo, que nós falamos anteriormente sobre quando a pessoa está obesa, o corpo dela está inflamado. Até aquela questão da celulite, nós mulheres que sofremos muito com isso, celulite, gente, é um estado inflamatório, é um processo inflamatório do seu corpo, aquilo ali é gordura, tá? Celulite é um processo inflamatório. No entanto, quando você vai fazer a sua drenagem, a massagem, e a massagista passa a mão ali, ó, naquela área onde tem mais a celulite, ela é dolorida, porque ela está o quê? Inflamada. E a vitamina C, ela consegue agir ali, tá? Então, ela ajuda a reduzir a inflamação no corpo, que pode ser benéfico para as pessoas com obesidade. As proteínas é um nutriente super importante para a construção e a manutenção dos tecidos dos corpos. Nós já sabemos isso de cor, né? Porque todas as aulas a gente vem falando sobre isso. Além disso, as proteínas ajudam a aumentar o que é a saciedade, a reduzir a fome e promover a perda de peso, que automaticamente, quando ela te dá saciedade, você come menos, você perde peso. Uma coisa leva a outra, né? E estudos têm mostrado que dietas ricas em proteínas podem ser eficazes para o tratamento da obesidade. Já as fibras, elas são importantes também o quê? Para a saúde digestiva e pode reduzir a absorção de gorduras e carboidratos no corpo. Além disso, as fibras, elas podem ajudar o que? A aumentar a saciedade, né? E reduzindo o que? A fome. Estudos também têm mostrado que dietas ricas em fibras são eficazes para o tratamento de obesidade. Em relação ao sono, não sei se vocês lembram da nossa aula sobre o sono, né? O sono é muito importante para a regulação do metabolismo. Isso mesmo, gente, o nosso metabolismo. E ele pode ser afetado pela regulação do apetite e saciedade. Quem lembra aí da leptina, da grelina? Tudo tem a ver, né? Os nossos hormônios. Então, a falta de sono tem sido associada a um maior risco de obesidade. Por quê? Quando você não dorme direito, os seus hormônios estão todos bagunçados, alterados, e com isso vai alterar vários em relação até à fome, onde você vai consumir, onde você vai ficar estressado, enfim, vários. Portanto, é importante garantir uma qualidade de sono para ajudar no tratamento da obesidade. A hidratação. A hidratação, ela é super importante para manter o corpo que funcionando adequadamente. Além disso, a água, ela ajuda a aumentar também a saciedade e aí, automaticamente reduzir a quantidade de calorias. Beber água antes das refeições pode também diminuir a ingestão de alimentos, mas quando você for beber água antes das refeições,
é de 40 a 1 hora antes das refeições, tá? 40 minutos a 1 hora. Nunca é durante a refeição e logo depois, não. Sempre o certo é 1 hora antes. A suplementação. Alguns suplementos são úteis no tratamento da obesidade, mas é importante também lembrar que a suplementação ela não deve substituir uma alimentação saudável, tá? E equilibrada. Nunca, jamais. Algumas opções de suplementos incluem a L-carnitinina também, que pode ajudar na queima de gordura. O chá verde, ele aumenta, ele acelera o nosso metabolismo, né? E ajuda a perder peso. Resumindo, gente, vitamina C, proteínas, fibras, sono, hidratação, suplementação, tudo é eficaz no tratamento para obesidade. No entanto, é importante a gente lembrar que no entanto, o tratamento da obesidade deve desenvolver uma abordagem holística, que inclui uma alimentação saudável, equilibrada, atividade física regular e outras mudanças no nosso estilo de vida. Eu coloquei aqui os nossos suplementos, né, os suplementos da Duolife, porque eu falei anteriormente específico de cada um. Como vocês já sabem muito bem, é muito importante ter em relação ao ômega 3, ele ajuda demais, que é o Liquid Gold, eu não falei anteriormente, e no processo inflamatório, tá? Para desinflamar o corpo. Então, está aí. Se vocês conhecem alguém, está a chance de oferecer os produtos para iniciar um tratamento contra a obesidade, ok? Então, a obesidade, ela, resumindo, é uma condição de uma série que pode ter consequências graves para a saúde. É importante prevenir e tratar a obesidade preconceitualmente, tá? Para reduzir o risco de problemas na saúde graves. Além disso, é importante reconhecer, reduzir o estigma e a discriminação associados à obesidade. Todos devem ter acesso a cuidados de saúde adequados, respeitosos, independentemente do seu tamanho corporal. Vamos ter empatia pelo nosso próximo, não vamos sorrir dele. Vamos estender as mãos para o nosso próximo, para as pessoas que a gente sabe que tem esses tipos de problema, tá? Mais uma vez aqui, meu muito obrigada. Que a alimentação seja o teu único remédio. Agradeço a todos pela participação e eu estou aqui para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Obrigada.